Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está no ar o Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, que é a rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. 25 anos fortalecendo a ciência e tecnologia pelo sindicalismo. E a Rádio CT hoje, abrindo aqui, falando das coisas do INPE, é muito ligada ao Instituto de Pesquisas Espaciais, muito popular no Brasil. É um instituto querido do povo brasileiro e do mundo todo de olho no INPE, e nós aqui da Rádio CT temos o maior prazer em retransmitir as notícias que são geradas pelo INPE aqui de São José dos Campos. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web propõe esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes às sociedades e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, porque a internet não tem fronteiras, e percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Este é o Clique Jornal. Entrevistas, informações, música da melhor qualidade, cidadania, direito e denúncias também. Olha, por falar em notícias do INPE, da agência FAPESP, o Gilberto Câmara Neto, que é pesquisador licenciado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui do INPE, ele foi eleito no final do ano passado para fazer parte do comitê diretor interino do Belmont Forum, que é um organismo internacional formado pelas principais agências financiadoras de pesquisa sobre mudanças ambientais do mundo, e no qual ele já era representante da FAPESP. Agora, o Gilberto Câmara Neto, ele é membro da coordenação do programa FAPESP de pesquisa sobre mudanças climáticas globais e ocupante também da Cátedra Brasil da Universidade de Münster, na Alemanha. E na mesma data também foi eleita a Kirsten Brock Martsen, do Conselho de Pesquisas da Noruega, que é a RCN, esta sigla em inglês. E esse comitê interino, do qual o Gilberto Câmara faz parte, ele tem por objetivo preparar a eleição do comitê gestor do Belmont Forum, que ocorrerá sempre nas plenárias agora deste ano de 2015, bem como a transição entre os grupos representantes do International Group of Funding Agent for Global Change Research, que coordena o Belmont Forum. Então, esta aí, informação para você do Gilberto Câmara que tranquilamente representa a pesquisa brasileira através da FAPESP, que tem a representação no Belmont Forum. Você sabe quem que é o Gilberto Câmara, né? Você já ia me apresentar, eu já sei, entrei rasgando já. O Gilberto Câmara. Shirley, tudo bem, Marciano? Tudo bem, Shirley? Tudo ótimo, Paulinho. Muitas informações do clima, muitas informações do INPE. No programa de hoje, o pessoal está cobrando aqui mais informações, e é isso que a gente vai passar hoje. Não, com certeza, Paulinho. Em falar em clima, é bom até que o pessoal que esteja ouvindo saiba que na sexta-feira a gente vai trazer um pesquisador aqui. Ele é um climatologista. Não sei se eu estou falando certo, eu tenho até que olhar aqui no
no site, mas a área dele é essa, climatologia espacial. Então ele vai falar sobre o clima espacial. Aí a gente pensa, poxa, mas falar sobre clima espacial, o que tem a ver com as nossas vidas? Tem muito. Exatamente, o que tem a ver? Mas ele é que vai explicar isso pra gente, Paulinho. Qual é o nome? Eu não sei. Ai, deixa eu pegar o nome dele aqui. Então vamos já. Olha, então. Eu tô ligando o computador aqui ainda. Não perca nesta sexta-feira. Nesta sexta-feira, o Clique Jornal vai falar sobre climatologia com quem realmente entende do clima. E as explicações. Ele é do INPE. E as explicações por que é que o clima está desse jeito. Nunca se usou tanto ar-condicionado, ventiladores, até o próprio leque voltou à moda de tão grande que está o calor no Brasil. E a gente, inclusive, pensava, não, isso é só no Nordeste, só aqui, só ali. Não. Ficou uniforme o clima brasileiro agora, é todo mundo dando uma de caranguejo na panela, não é, Shirley? É verdade, Paulinho. E o nome dele é Dr. Clésio Marcos de Nardim. Dr. Clésio Marcos de Nardim. Isso. Tá, climatologista espacial do INPE. E sexta-feira. Sexta-feira. Aqui no Clique Jornal. Garantido. 3 horas da tarde ele vai estar aqui. Olha, e por falar de clima, o laboratório para estudos do clima espacial tem um novo capítulo na parceria sino-brasileira também, que é a parceria com a China, porque 2014 foi um ano marcante para a amizade sino-brasileira. Sino por ser chinês, né? Eu não sei ainda explicar por que o sino, mas não somente por se comemorar os 40 anos do estabelecimento oficial das relações diplomáticas entre esses dois países, mas também por muitos acontecimentos significativos, como a visita oficial ao Brasil do presidente o Xi Jinping, da China, que esteve aqui, a decisão histórica. É um jipe pequenininho, né? É um jipinho, né? Bem pequenininho. E também a decisão histórica do Ministério da Justiça brasileira de revogar a expulsão dos 9 cidadãos chineses que viajaram ao Brasil legalmente no início da década de 60. Uma bela história para os anais do INPE aí sobre essa questão aí dos chineses que vieram em 1960 e que foram condenados por subversão depois de 1964. Quer dizer, tem muitas histórias, olha, até chineses que vieram legalmente para o Brasil em 1964 tiveram problemas de sobra nas suas vidas e foram condenados. Então... É que foi aquele período da Guerra Fria, né? Da Guerra Fria. Paulinho, após a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial começou em 39, terminou em 45. Depois daí, ficou um clima ruim entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, o Brasil praticamente, aliás, o mundo ficou dividido em dois. Ou você era amigo dos Estados Unidos ou era amigo... Ou era contra. Ou era contra, porque daí seria amigo da União Soviética, que depois... se desmantelou lá, cada um virou um país lá e ficou só a Rússia, né? Mas, de qualquer modo, qualquer pessoa que sinalizasse a favor de um, a favor de outro, ela era automaticamente carimbada. Então, para os americanos, a gente era deles. Então... Nós éramos americanizados. A gente era deles. E era. Era. Porque a gente dependia economicamente... hoje, né, até o Eduardo está soprando aqui, a gente, de certo modo, a gente ainda mas a gente hoje ampliou muitas relações com todos os países, com países árabes, com a China, a gente abriu muito o mercado. E o que isso fez acontecer? Deu muito mais autonomia, porque naquela época, se a gente rompesse com os Estados Unidos, a gente estaria com seríssimo problema, tanto na venda quanto na compra de produtos. Olha, interessante. Mas o brasileiro sempre dá um jeito, né? Entre ser amigo do americano, amigo do russo, o brasileiro, inclusive, a grande maioria, quando você pergunta que carro você tem, ele diz, eu tenho um Lada firma, né? É o meu caso. É a maneira de brincar com essa separação de países aí. Agora, nós falamos na questão política, Shirley. Na área científica, esse ano, agora de 2015, merece destaque a inauguração desse laboratório sino-brasileiro para o clima espacial, do qual a gente vai falar na sexta-feira, e que ocorreu em agosto,
aqui no INPE. Já ocorreu a inauguração desse laboratório, foi lá no INPE, e aqui em São José dos Campos, e que contou com a presença de pesquisadores brasileiros e além de representantes da Academia Chinesa de Ciência. Tem uma academia, deveria ter isso também no Brasil. É a CAS, né? A CAST. CAST. Academia Chinesa de Ciência, e também do Centro de Ciências Espaciais, respectivamente, nas siglas em inglês. Então, são notícias que, no tocante ao INPE, aqui no Clique Jornal de hoje, viu, Shirley? A CAST ela é equivalente ao INPE lá, é a mesma coisa. Quer dizer, é o INPE de lá. É o INPE de lá. Lá da China. Da China. Bom, o Brasil tá bem. Olha, continuando aqui, tem muitas notícias a respeito do INPE, muitas notícias a respeito de ciência e tecnologia. Agora, tem um clipe em que a gente quer passar para o ouvinte do Clique Jornal, que é o da arqueologia até a robótica, aquela questão daquele programa que está procurando produzir conhecimento novo, Shirley, a partir de gigantescos volumes de dados que selecionam seus primeiros projetos. Olha, o INPE está trazendo muita coisa. São 4 projetos lá no INPE que são vinculados a áreas tão diversas como robótica, arqueologia digital. Sabia disso? Arqueologia digital. É chique, né? É alguma coisa de muito espetacular. E observação da Terra e mais, Sheila, a agrometeorologia, que foram agrometeorologia. Eu acredito que deve ser uma análise meteorológica, né, do tempo para favorecer a agricultura. Exatamente. Né, a época de plantio, a época de colheita. Exatamente. Se vai ter inundação, não vai ter inundação, o rio vai subir, o rio não vai subir. Então, acho que é mais nesse sentido. Exato. Agrometeorologia, e esse é um dos... E ainda a arqueologia digital, Shirley, que foram selecionados na primeira chamada do programa FAPESP de pesquisa em ciência, iniciativa que foi lançada há 2 anos, está buscando encorajar abordagens novas, ousadas e não convencionais para pesquisa de ponta, e sempre envolvendo o trabalho multidisciplinar de cientistas da computação e pesquisadores de outras áreas também, viu, Shirley? Tudo isso no Clique Jornal são informações relevantes para a área científica. Até uma curiosidade, a arqueologia, ela é a ciência que estuda a sociedade humana por meio de objetos que foram produzidos e utilizados no passado, né? Como a gente tem sempre a memória lá do Egito, que lá tem as múmias, tem os objetos, né? As pinturas na parede. Aqui também você encontra ossos, etc. Então eles fazem um estudo a partir aqueles materiais que são colhidos, que são antigos. Eles fazem análise de quanto tempo tem aquilo, o que significava aquilo na época. Então, na verdade, é um desvendar da história através dos objetos. Tá aí. Muito legal, né? O nome... Se eu não fosse jornalista, eu queria ser isso aí. Ó. Olha, muito bom. Acho muito show. Bacana. Shirley, os dados do TerraClass estão disponíveis no site do INPE, e trata-se do mais recente relatório do projeto realizado em parceria com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. O INPE está trabalhando bastante com a Embrapa a respeito de agricultura, para mapear o uso das áreas desmatadas na Amazônia. Já está disponível todos os dados sobre o uso da terra na Amazônia. Inclusive, essa semana foi preso o maior grileiro de terra da história da Amazônia. O cidadão lá tinha mais de 47 milhões de reais de multas, porque ele invadia a terra pública, queimava, desmatava e esquentava documento, grilava e acabava vendendo. Então, é fato inédito, né? Porque geralmente essas pessoas são todas poderosas, então ao invés de alguém chegar neles, eles pagam todo o caminho para as pessoas. Vamos deixar ele quietinho aí, que ele tá pagando a gente aqui. Só que exatamente. Não. Então tá aí, o cidadão foi preso. Que bom. Mas foi preso no Pará.
o maior grileiro de terras da Amazônia. Quer dizer, a gente imaginava que seria aqui no Sudeste, não, é na Amazônia, não é? Que tem os maiores grileiros do Brasil. Então, essas regiões ainda, infelizmente, tem coronéis, né, Paulinho? Já teve muito mais, mas hoje em dia ainda tem. Aqui na região Sudeste é outro tipo de poder. Lá ainda tem aqueles poder dos donos de terra, coronéis, aqueles que mandavam matar, mandava capanga matar para ele ficar com a terra, e assim vai. Infelizmente ainda existe. Ainda existe. Olha, então, para fechar esse primeiro bloco, a Polícia Federal prendeu no Pará o homem considerado o maior grileiro de terras na Amazônia. Ele derrubava a floresta ilegalmente, vendia os terrenos públicos por uma verdadeira fortuna, e o valor das multas, eu falei 47 milhões, ele recebeu do IBAMA, passa de 30 milhões de reais. 2 suspeitos foram levados a Itaituba, no sudoeste paraense. A dupla foi presa no fim de semana no município de Novo Progresso, e entre eles está o Ezequiel Antônio Castanha, apontado como líder da maior quadrilha de desmatadores da Amazônia e responsável por 20% de toda a área verde devastada na região. A gente torce então que essas terras voltem para quem é de direito e que ele vá para a cadeia, né? Muito bem. Shirley, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho trazendo as rapidinhas do SINT-CT, 25 anos fortalecendo a ciência e tecnologia pelo sindicalismo, tá certo? Tá certo. O Clique Jornal volta já, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, trazendo informações do INPE, do DCTA também. O SINT-CT, você sabe, 25 anos fortalecendo a ciência e tecnologia
pelo sindicalismo. Então, a função da Rádio CT é essa, de elaborar essa linha de comunicação da situação sindical, falando para a base, mantendo a base interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e também conseguindo chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área da informação, principalmente a internet. No caso, o Clique Jornal, e desta maneira a gente conduz as novas disputas políticas no interior do movimento sindical e tendo a consideração da imprensa fazendo parte do desafio de cada um. E por contar nas disputas sindicais, trazendo aqui a informação que o Sindimetal, que é o sindicato dos metalúrgicos aqui de São José dos Campos, está já há 2 dias com eleições. Foram dia 24 e agora dia 25, hoje encerra. Como diz aí na boca pequena, tá pegando fogo na casa do Noca. Os metalúrgicos, Chile, os sindicalizados, estão escolhendo ontem e hoje também, que é quarta-feira, a diretoria que estará à frente do sindicato e também das lutas da categoria pelos próximos 3 anos, que quem for eleito agora ou reeleito, no caso do Macapá, vai até 2018, viu, Shirley? Olha, Paulinha, a eleição acontece no meio do olho do furacão, né? Porque estão querendo... vão querer demitir mais pessoas da DGM, e tá todo esse frenesi aí. Então eu acho que se o pessoal lá da Chapa 1 não tiver alerta, eles perdem essa eleição. Eles são fortes, a gente sabe que eles são fortes, mas... Olha, na última eleição, a Chapa 2 obteve 42% dos votos. Bastante, né? Hein? Na anterior teve 17% dos votos. Daí nessa... passada 42%, mas como você falou do olho do furacão, a audiência no TRT entre a General Motors e o sindicato dos metalúrgicos terminou no impasse e após 3 horas de reunião, a montadora rejeitou a proposta do tribunal para a fábrica aqui de São José, que incluía o layoff, a estabilidade dos metalúrgicos, e estão fazendo hoje uma assembleia para decidir se vai manter a greve até sexta-feira ou não. Então, Shirley, a informação, olho do furacão, é que terminou sem acordo a audiência de conciliação entre a General Motors e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, ontem à tarde, no TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, na cidade de Campinas, viu? Então, esse desfecho da negociação, então, ele pode estar diretamente ligado ao resultado dessa eleição. Ou seja, se o sindicato, de certo modo, sair derrotado, ele pode sair derrotado também da eleição. Então, fica um alerta para quem está negociando aí, que, na verdade, tem muito mais coisa em jogo aí, e a gente sabe disso. Eu procuro não ser a favor nem de um nem de outro, porque eu acho que quem tem que avaliar quem é melhor para a categoria é a própria categoria, né? Acho que os trabalhadores, eles sabem, eles que estão lá no dia a dia, são eles que estão sendo ameaçados dia a dia, e sabe qual o nível de negociação desse sindicato, como eles negociam e o que eles têm obtido nos últimos tempos. Eu não sei julgar, eu acho que cabe a cada trabalhador fazer esse julgamento. Bom, no molho é o seguinte, é a chapa 1 do sindicato dos metalúrgicos e a chapa 2 do prefeito Carlinhos. Basta você ver o Enio Ferraz lá já fazendo campanha. Quando você vê o Enio, vê que é a chapa apoiada pelo prefeito de São José dos Campos. Então, chapa 2 do prefeito Carlinhos. O Enio trabalha onde? Na prefeitura? Não, o Enio, ele é agregado, né? É um petista, como diria, juramentado, e que apoia a chapa 2, ele, o Tião da Areia, que é irmão do... sim. É a lá Sindicato dos Servidores Municipais de São José dos Campos. Tem um pessoal que já tem uma carreira, né? Já tem uma carreira, é verdade. Olha, a proposta lá ontem na secretaria do TRT, e de acordo com o secretário do Sindicato dos Metalúrgicos, o Mancha, a direção da GM se mostrou, segundo ele, insensível e irredutível diante das reivindicações da categoria. Ele disse que a empresa manteve a proposta
feita anteriormente, que é o layoff por 2 meses, mas sem a garantia do emprego. Agora, eles querem que a General Motors garanta a estabilidade aos trabalhadores e pague pelo menos os dias parados. A paralisação começou na última sexta-feira em protesto contra a ameaça de demissões aqui na unidade de São José dos Campos, e a empresa teria proposto que os 798 funcionários entrassem em layoff por 2 meses, e após esse período, no entanto, não haveria a estabilidade do emprego. Em layoff, Shirley, os empregados eles seguem recebendo seus vencimentos. Agora o valor, porém, é bancado da seguinte maneira: 50% pela montadora e a outra metade pelo governo. Nossa, então, é bem assim estranho, né? Eu acho que não é bom para ninguém no final das contas, né? Porque é um meio termo, só que o trabalhador ele fica aquela situação psicológica, né? Não sabe o dia de amanhã, né? Não tem Será ideia. que mês que vem eu estarei? Será que não? É uma situação muito difícil, não desejo isso para ninguém. Vende publicidade, viu? Tá propaganda lá, será que o mês que vem vai estar a publicidade? É um negócio terrível. Não, é claro, quem trabalha, quem é autônomo, né? Como você é, né? Exatamente, passa a ter essa mesma condição de autônomo. Você é gerente de si mesmo, mas é diferente a situação. Você sabe que dependendo do seu esforço, da sua garra, você vai e consegue, né? Agora, no caso dele, eles ficam de mãos atadas, né? E o cidadão tá lá, ele aperta parafuso, ele faz uma coisa específica e de repente pode não ver tem o chão da fábrica. Tem as arguras de quem é uma pessoa que é autônomo igual a você, um dia eu quero ser também, né? Eu até tenho uma admiração quem é, porque ela gerencia seu próprio negócio, ela se autodisciplina, né? Porque ela precisa ganhar a grana do dia a dia, né? Para dar o pão de cada dia para as crianças, né? Agora, quem trabalha em empresa, numa fábrica, por exemplo, ele tem uma certa estabilidade. Às vezes ele não está fazendo o melhor trabalho, mas ele sabe que todo mês vai ter dinheirinho. Só que foi-se o tempo. Hoje eu estava conversando com a Paula, que é funcionária aqui do sindicato, exatamente esse assunto, Paulinho. Olha que legal. Que é uma pessoa que trabalha antigamente. Meu pai trabalhou na GM durante mais de 20 anos. Antigamente, você tinha uma estabilidade. Você entrava na GM, você era burguês já aqui. Em São José, entrava na tinha GM. Essa, né? Você era o cara que tinha estabilidade. Estabilidade era sinônimo de estar bem. Embraer, você era rico. Você entrava na Embraer, você estava rico já. Então, tirando um pouco as ironias, mas a estabilidade levava a esse acreditamento das pessoas. Você estava bem na vida já. Hoje não. Hoje você entra na GM, você pode ser demitido amanhã. Você entra na Embraer, não assinou um contrato, tchau, filho, vai embora. E acabou o sonho. Dificuldade. Agora, a grande vantagem de ser autônomo é que a gente aprende a ser surdo, né? Quando você vai falar com o cidadão e tal, ele fala não, você nem liga. Não, nem ouvir dizer não, porque o não você já tem. Então, lógico. Você vai caminhando. Ô Shirley, a GM hoje em São José dos Campos, que teve mais de 10 mil funcionários, hoje conta com 5.200 funcionários. Ela produz, em média, 300 carros por dia. Acontece que a gente está aqui no campo da notícia, mas o impacto dessas demissões vai ser avassalador para a economia do estado de São Paulo. Com certeza. Porque 5.200 funcionários, se manda 798 embora, vai mexer sensivelmente na economia. E tem os empregos indiretos, né? Exato, porque olha, 300 carros por dia e a planta faz os modelos S10, Trailblazer e além de motores e transmissões. Se de repente para essa fábrica, como está parada em relação a essa greve, faz um certo tsunami na economia, não é? Ah, sem dúvida que sim. Mas a gente sabe também que, embora o sindicato hoje, ligado ao PSTU, eles sejam duros na negociação e tudo mais, eles não estão errados em ser duros. Porém, qual que é a pegada aí? A GM, como qualquer outra empresa, quer arrancar o máximo possível. Lucro. Quer ter lucro. E esse lucro ela tira em tudo, né? Carro no Brasil é vendido um valor exorbitante. Muito caro. Eles querem pagar um salário baixo para o funcionário, sendo que em outros países eles pagam mais, né? Então eles ficam com essa chantagem. Olha, se vocês ficarem enchendo o saco, a gente vai sair, vai para outra cidade, vai para outro país. E vai deixar vocês na mão aí. Então,
não adianta também você ficar pressionando o governo. O governo, ele também tem seus limites ali, porque ele não controla a economia nesse patamar de dizer quanto que vai custar tal coisa. Olha, em contrapartida, a Cherry do Brasil veio para Jacareí, está aqui no Vale do Paraíba, e uma empresa que teve um crescimento considerável na aceitação e na venda de veículos aqui no Brasil. Isso pelo menos ameniza um pouco. Ameniza o sofrimento. Bom, Shirley, daqui a pouquinho, rapidinhas, a suspensão do expediente com exigência de compensação, que é prática irregular no DCTA. A gente vai passar essa informação da rapidinha do SINDCT. Isso aí, a gente podia falar também alguma coisa das questões municipais, né? Tá bombando aí os assuntos. Então, a gente podia comentar algumas coisinhas. Um instante só, a gente volta trazendo para você informação do Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindimetal, que está tendo uma votação lá, que está tendo um processo eleitoral lá. A direção do Sindicato dos Metalúrgicos está sendo disputado pela chapa 1 e também pela chapa 2. São duas chapas no Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos. Nós estamos indo para um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que, como dissemos aqui com a Shirley Marciano, os metalúrgicos sindicalizados estão escolhendo hoje a diretoria que estará à frente do Sindicato dos Metalúrgicos até o ano de 2018. O Macapá é o candidato à reeleição. Ele faz 7 anos que trabalha na General Motors, é o funcionário empregado que mais crescimento teve. Em 7 anos, além da garantia do emprego, também conseguiu ser o presidente da categoria. Conosco, o Renato Bento, o Renatão, que está fazendo parte aí da Conlutas para a realização dessas eleições. Renatão, boa tarde, Renato. Boa tarde, Paulo Silva. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com o seu público. Eu sou da CSP Conlutas, CSP Conlutas está apoiando a chapa de número 1 e achamos que vai indo muito bem as eleições, está transcorrendo na maior tranquilidade, com bastante democracia entre as partes.
E hoje nós estamos sentindo um reconhecimento da categoria metalúrgica de São José dos Campos, que entendeu de fato que o setor da CSP Conlutas seria, nesse momento agora, pelas pesquisas, pelo que nós estamos levantando, que poderia fazer a continuidade do trabalho que já vem fazendo aqui em São José dos Campos do próprio triênio. Isso é o que nós sentimos e é por isso que eu fico bastante satisfeito e com essa campanha que foi feita, e mais que isso, nós não paramos as lutas independente das eleições aí em São José dos Campos. Ô Renatão, nesse momento, nós estamos vivendo duas situações. A jornalista Shirley Marciano estava dizendo que a eleição está acontecendo no olho do furacão. É a greve da categoria e a outra é a disputa nas eleições. Qual avançou mais nesses últimos dias? Olha, eu posso dizer para você, Paulo Silva, que eu acho que o avanço democrático da classe operária foi nos dois sentidos. Porque não é as eleições que iriam interromper a luta dos trabalhadores. Como você mesmo mencionou, nós estamos no olho do furacão. Mas no olho do furacão econômico. Porque o que está ocorrendo nesse momento é que a Dilma, nós tivemos 2 processos eleitorais, tanto no estado de São Paulo, quanto também a nível nacional. A Dilma mentiu quando dizia que a economia do país ia muito bem e que não seria afetada. E os trabalhadores agora começaram a ver o estelionato eleitoral que eles acabaram de passar. E o Alckmin, por sua vez, dizendo que para eleger dentro do estado de São Paulo, nós não teríamos nenhum problema hídrico. E os trabalhadores estão vendo agora, subiu já a taxa de luz, subiu a taxa de água, exatamente por causa da crise hídrica que nós temos no estado de São Paulo. Então, acho que o povo, tanto o povo do estado de São Paulo como no país inteiro, acordaram pelo estelionato eleitoral que eles acabaram de passar. E estão fazendo as suas reações. Vide o que ocorreu na Volkswagen, na Ford, na Mercedes, lá no ABC, tá certo? Que as grandes multinacionais queriam jogar a crise nas costas dos trabalhadores e houve uma reação, quanto também o que está ocorrendo agora, nesse momento, com os trabalhadores da General Motors, que também estão reagindo contrário para não pagar o preço da crise, que não foi eles que fizeram, assim como os caminhoneiros e os professores do Paraná. Essas lutas em curso mostram exatamente a indignação do povo brasileiro contrária a essas grandes mentiras que contaram através das eleições. Agora, o Renatão, no caso específico da General Motors, são 5.200 funcionários. 798 funcionários dele é a proposta para que entre no layoff por 2 meses. E após esse período, no entanto, não haveria estabilidade a esse grupo de 798. O que é que o sindicato vai fazer para tentar reverter essa situação, porque é uma situação urgente de ser feita? A intransigência da General Motors é tão grande que essa proposta que eles levaram, inclusive para o tribunal, veio por terra, porque tanto o Ministério Público quanto também o Ministério do Trabalho estão dizendo o seguinte: fizeram uma proposta que daria para uma outra turma um layoff de 5 meses, essa foi a proposta, que nós inclusive votamos com os trabalhadores, e depois que acabasse o layoff, eles teriam 3 meses de estabilidade no emprego, e nesse interim, nós iríamos discutindo qual seria a saída que nós daríamos aos trabalhadores. Mas a General Motors, com a sua intransigência, não aceitou a proposta, mas essa proposta já foi aceita pelos trabalhadores. Nós trouxemos aquilo que o tribunal ontem mencionou, nós trouxemos para avaliação dos trabalhadores. Apesar de não ser a proposta mais viável para os trabalhadores no momento, mas digamos que seria uma proposta mais amenizada para a situação que nós estamos passando no momento. Que seria o chamado empurrar com a barriga, porque daqui a 3 ou 4 meses, infelizmente, a demissão vai acontecer, Renato? Não. A proposta seria 5 meses de layoff, depois mais 3 meses de estabilidade no emprego, o que significaria com 8 meses os trabalhadores não seriam demitidos.
E nesses 8 meses, nós iríamos discutir como é que ficaria a situação dos trabalhadores, sendo que a economia pode reagir daqui a 8 meses. Então não precisa mandar nenhum pai de família embora. Bom, Renatão, a assembleia hoje na porta das fábricas, desde a madrugada, às 5 horas, 5h30 da manhã, ela decidiu o futuro da greve da planta aqui de São José dos Campos, Renato? Então, era exatamente para isso. Os trabalhadores deram continuidade na greve, que foi votado hoje pela manhã com os trabalhadores. Eles estavam fazendo uma greve interna dentro da fábrica e hoje eles resolveram fazer uma greve externa. Todos eles votaram, foram embora para casa. Exatamente tentando reverter essa posição inteligente da General Motors. Bom, Renatão, eleição termina hoje por volta de que horas? Olha, as eleições terminam hoje à meia-noite. Das últimas as últimas na fábrica à meia-noite. Assim que as urnas darão ao sindicato metalúrgico, que levarão os votos para a apuração. A única coisa que não tem uma informação mais exata, porque daí tem que ser a comissão eleitoral dizer se já faz em seguida a apuração, assim que chegar às urnas, levaremos para o local de apuração, ou se vamos fazer a apuração amanhã cedo. Essa informação correta eu ainda não obtenho. Bom, mas por volta das 8 horas da manhã já se tem o resultado ou é a partir das 8 da manhã? Então, é isso que eu estou dizendo, que eu estava falando, acabei de falar para você. Nós, 8 horas da manhã, já obtemos o resultado, tá certo? Se nós formos apurar nessa madrugada. Mas talvez, pelo cansaço, o desgaste que se deu, pode ser que a gente apure no outro dia, na parte da manhã, começa a apuração. Bacana. Essa informação, eu ainda tenho que pegar esses dados junto à comissão eleitoral. Bom, Renatão, nós aqui da Rádio CT desejamos bom senso para ambos os lados, em especial a General Motors e ao governo, né, que são os dois parceiros. Um recebeu do outro as benesses do povo brasileiro para que desse a condição de trabalho aos metalúrgicos. E agora alguém está pulando fora do acordo, viu, Renato? É exatamente isso. Os trabalhadores sempre tiveram bom senso. Aliás, nos chamaram bastante de radical no passado, dizendo que nós não queríamos manter emprego, nós não queríamos fazer alguma coisa para a General Motors. Já foi assinados os acordos, inclusive a flexibilização, a redução do salário, tudo isso, falando dos trabalhadores que iriam ter seus empregos com muito mais. Isso nós estamos assistindo agora, depois do acordo assinado. Então nós temos que saber, a população tem que saber quem é que de fato que não tem bom senso. Bom, Renatão, Renato Bento Luiz, CSP com Lutas, que está apoiando a chapa 1 do Sindicato dos Metalúrgicos, é isso? Exatamente. Nós da CSP com Luta e a CSP com Luta Nacional está apoiando a chapa de número 1. E aí, com certeza, também nós contamos agora com a vitória, porque nós entendemos que os trabalhadores sabem do trabalho que foi feito nesse triênio passado e que dá continuidade no triênio que vem para que os trabalhadores continuem no caminho da luta. Agora, detalhe, quantos mil metalúrgicos estão aptos a votarem, né, nessa eleição de hoje? Olha, a eleição de hoje vai com 18 mil metalúrgicos aptos a voto. Nas últimas eleições, vocês tiveram o aparecimento de votos brancos, nulos, abstenções, alguma coisa desse tipo, Renato? Sempre tem, mas a quantidade é muito pequena. Sobre votos brancos, nulos, abstenções, tá certo? É muito pequena. A participação é muito grande e no voto de fato válido. Bem, Renatão, obrigado pela sua participação, boa sorte ao setor de metalurgia aqui do Vale do Paraíba e ao Sindimetal, que tenha na sua direção sempre o arauto
para anunciar as boas novas aos trabalhadores da indústria aqui do Vale do Paraíba. Boa sorte a todos. Muito obrigado a você, Paulo Silva, por nos dar a oportunidade e fazer o trabalho que você faz, um trabalho democrático, onde discute tudo que ocorre na cidade. Muito obrigado. Obrigado. Bem, Shirley, Renato Bento Luiz, o Renatão, que está aí não como candidato do sindicato, mas no apoiamento através da CSP com lutas. Bacana, né? Lembrando que as eleições, então, vão até a meia-noite, né? Quem quiser votar, pode ir até a meia-noite depositar o seu votinho lá. É importante que todos participem, a gente que é do sindicato apoia, que todo operário, todo trabalhador da GM, da Embraer e demais aí que participe da eleição, dê seu voto, contribua para que ele faça parte. Bem, então, para que você possa entender que os funcionários da General Motors aqui de São José dos Campos estão, como disse a Shirley Marciano, a jornalista Shirley Marciano, no olho do furacão. Uma para decidir as eleições e outra para decidir a greve do setor, não é? Eles decidiram manter a greve iniciada na última sexta-feira. A paralisação é um protesto contra a possibilidade de demissão de 798 empregados. A direção da GM teria proposto que esses 798 funcionários entrassem em layoff, que é a suspensão do contrato de trabalho por 2 meses, mas sem a garantia do emprego. O Renatão disse aí que o sindicato exige a estabilidade, e ontem a direção da GM mais os sindicatos metalúrgicos participaram de uma audiência de conciliação no TRT, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Trabalho, lá em Campinas, mas a reunião terminou sem acordo nenhum. Hoje pela manhã, os funcionários da montadora participaram da Assembleia às 5h30 da manhã para decidir o futuro da greve na planta aqui de São José dos Campos e decidiram pela paralisação. Agora, o grande detalhe é que a GM aqui de São José dos Campos, ela tem 5.200 funcionários e produz em média mais ou menos 300 automóveis por dia. E a planta faz os modelos S10, o Trailblazer, além de motores e transmissões também. Então são 300 veículos por dia que os empregados da GM produzem. E agora está tudo parado, mas vamos ver, de um lado eleições, de outro lado paralisação, e juntando a paralisação da GM mais a paralisação dos caminhoneiros. O país está numa situação bastante delicada. O Clique Jornal vai para um breve intervalo e a gente volta já um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira.
é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails, podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Olha, para você que é funcionário do INPE, você que é do SINDICT, eu quero lembrar, obrigado pela companhia, pela audiência, a amizade, pelo interesse do senhor e da senhora de acompanhar a programação aqui da Rádio CT e lembrar que o SINDICT se reuniu com a direção do INPE, foram os nossos diretores do SINDICT, o presidente Ivanil Elisiário, que é o presidente, e o Gino Genário, nosso secretário de Comunicação e Cultura. Eles se reuniram no começo deste mês de fevereiro com o diretor do INPE, o Leonel Perondi, para tratar de vários assuntos de interesses dos servidores, viu? Por exemplo, foi publicado e comentado também, foi publicado no Diário Oficial da União, também agora do comecinho de fevereiro, a portaria número 12, que autoriza a contratação dos concursados para os preenchimentos de 68 cargos no INPE, referente aos concursos realizados em 2014. A distribuição destes cargos, que prevê a nomeação de 12 pesquisadores, 54 tecnologistas e a maior parte, os 48, para trabalhar no CPTEC, o CCST está recebendo 12 trabalhadores e o LCP 8. E a convocação de concursados que está sendo imediato e está cumprindo aquele TAC, né, aquele termo de ajuste de conduta firmado pelo INPE com o Ministério Público Federal. Agora, isso é para a substituição dos temporários que executavam funções finalísticas, o que é vedado pela Constituição Federal, que só admite ingresso no setor público via concurso público. Então, o concurso realizado e já chamado e uma paz generalizada no setor, não é, jornalista Shirley Marciano? Acalmou os ânimos, né? Porque, na verdade, assustou quando falou que tinha que demitir, né? E, ao mesmo tempo, acalmou quando se negociou e colocou um prazo, né? Porque também não era certo que o pessoal ficasse para sempre lá, já que eles eram contratados, né? Por um tempo limitado. E foi feito o concurso e passou quem tinha que passar e já estão contratados os novos funcionários públicos, né? Que é quem tem que estar realmente executando os serviços que são exclusivos do INPE. Bom, Shirley, agora a nova edição do jornal do SINDICT já está sendo preparada, já está indo para distribuição, não é? Já está na gráfica, né? Antes, um pouquinho de falar do jornal, aproveitando que você estava fazendo uns comentários, mas também consta no jornal aqui, que está tendo, o pessoal foi para uma convenção lá em Manaus, o Ivanil foi, o Gino foi, o pessoal do sindicato foi, e lá eles vão encontrar o restante do pessoal da área de ciência e tecnologia. Por que disso? Porque começou a campanha salarial para a área de ciência e tecnologia, então eles vão elaborar proposta, como que vai ser feita todo o trabalho, né, de pressão para melhores salários, melhores condições e etc. Então lá eles se juntam e lá eles tiram ideias de como atuar, porque o nosso sindicato aqui não é vinculado a nenhuma central, né? Então
não tem CUT, não tem CSP, não tem nenhum outro. Então, a forma que a gente tem de se organizar e fazer com que a luta seja mais eficaz é pegando o companheiro ali que também trabalha na área de ciência e tecnologia, de diversos institutos, e organizar o Fórum de Ciência e Tecnologia. Esse fórum é um nome próprio, né, de uma entidade já que é constituída por 27 entidades que fazem parte da área de ciência e tecnologia, dos seus institutos. E eles lá estão trocando ideias para que voltem com força total para negociar o salário da galera em Brasília e que a gente espera que consiga diversas melhorias para a base. Olha, por falar em melhorias, estamos com saudade do Dr. Sodero também para falar da CQ, né? GQ. É gratificação de desempenho. Qualificação. De qualificação, desculpa. Doutor Sodero, olha, seja bem-vindo a qualquer momento aqui para falar sobre essa... É GT. É GQ. GQ. Bom, e o Fórum Nacional das Entidades Sindicais de Ciência e Tecnologia foi realizada em Manaus. Está sendo realizada nesse momento. Está sendo lá em Manaus. Lá em Manaus. Então, Gino, mande pelo menos um cartão postal daí de Manaus. A gente podia ligar na sexta-feira para ele também, né? Porque eles estão lá, eu acho que não sei se começou ainda, eu teria que dar uma verificada, mas eles já estão lá, eles voltam só no sábado, então eu acredito que na sexta-feira ainda está tendo eventos lá. Então a gente poderia entrar em contato, vou falar com eles, ver como é que tá, como é que foi o evento, quais foram os avanços, o que eles trazem de novidade, etc, né? Olha que bacana. Bom, Jornal da Ciência e Tecnologia já sendo preparado já na gráfica, já saiu do prelo. Já está sendo dobrado na gráfica, provavelmente amanhã à tarde a gente já está com o jornal aqui. Se der tempo de distribuir, a gente distribui, senão a gente distribui depois de amanhã e traz bastante novidade, né? Traz muita coisa aqui. Olha, palavra da jornalista Shirley Marciano, que faz um sindicato forte é a participação da sua base. E como participam aqui no SINDICT, não é, Chico? Então, é importante. Eles participam mesmo. A metade da base é afiliada ao sindicato. Eles acreditam que o sindicato realmente está defendendo os interesses deles. Mas, assim, quanto mais participação, melhor. Porque quando chega aquele momento de negociar, é importante que lá em Brasília os ministros eles entendam que o sindicato ele tem um bom apoio da base. E isso é que faz fortalecer a negociação. Se ele achar que a gente são um Zé Ninguém, que não conversa com a base, que eles estão um pouco se lixando para o sindicato, isso enfraquece a negociação. Então, a gente tem que estar mobilizado, tem que estar junto para construir. Que coisa boa. SINDICT, Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que o INPE anunciou, então, mais uma vez, apenas para fortalecer, anunciou a contratação dos 68 novos servidores efetivos aqui para São José dos Campos e também para Cachoeira Paulista, aqueles profissionais que vão ocupar as vagas deixadas com o desligamento dos funcionários que tiveram, né, os contratos encerrados entre novembro e janeiro do ano retrasado. Foi isso, né? Mesmo. E espero que esse pessoal se filie ao sindicato também, né, Paulinho? Que eles viram que a gente é de luta mesmo, né? Que a gente foi lá em Cachoeira Paulista, que a gente brigou por esse concurso também, pressionou. E a gente está aí, né? Não está de brincadeira, não. Fazer um sindicato cada vez mais forte. Claro. Olha, lembrando a população, ao ouvinte especial, que entre os profissionais contratados estão pesquisadores e tecnologistas que foram aprovados em concurso público e realizado no ano retrasado ainda, não é? Foram em 2013 o concurso. 2014. Não, 2013. 2013 foi a decisão para ter o concurso. Então, tem pesquisadores, tecnologistas e, de acordo com o INPE, a nomeação desses novos contratados acontece gradativamente. Então, uma coisa boa que está acontecendo no setor de tecnologia aqui em São José, do Brasil, não é, Shirley? Do Brasil, né? SINDICT, Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Agora, a rapidinha do SINDICT fala aí do restaurante do INPE, que foi fechado no dia 18 de agosto de 2014 por inadimplência
contratual da empresa que operava o estabelecimento, prejudicando milhares de servidores e colaboradores do INPE e do DCTA que faziam uso do restaurante. Parou, de repente chegou lá, nem uma panelinha no fogo, não é, Shirley? Olha, ali no INPE tem umas coisas que a gente custa entender, né? Ali acaba o contrato para consertar o ar-condicionado. E para qualquer coisa que vai fazer, quer dizer, tinha que prever isso aí, né? Então é um erro mesmo gerencial lá do INPE. Eu não sei o que acontece que você não consegue prever. Você fez um contrato de 1 ano para o ar-condicionado. Beleza. Aí, tá terminando o prazo. Vai terminar, então tem que se preparar para dar continuidade não, ou não. Eles esperam terminar ao prazo, não tem como fazer manutenção, começa a dar problema, obviamente, porque ele tem um tempo mesmo, ele precisa de manutenção, sei lá, a cada 6 meses, 1 ano. E tá um negócio lá problemático. Então isso acontece em todas as áreas lá do INPE. Infelizmente, não adianta falar assim, não, é que a licitação tudo é complicado. Todo lugar é assim, lugar público. Por que acontece no INPE esse negócio? Bom, então é por isso que todos... Eu pareci um mete bronca agora, né? Mas é verdade. Em todos o início da programação, a gente fala que o Clique Jornal é entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. E essa foi uma denúncia feita pela Rádio CT e pelo Sind CT. Isso. Vamos embora, Shirley? Vamos embora, Paulinho. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Obrigado a todos os senhores pelo clique, pela audiência, pela companhia, amizade e audiência de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a diretora de argumentos aqui, a jornalista editorialista, né? É a jornalista Shirley Marciano, o nosso diretor de comunicação e cultura, o engenheiro Gino Genaro, e o presidente Ivanil Elisiário. Grato a todos, obrigado pelo clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.